amados irmãos, com a paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos em nosso canal. Você que está assistindo a primeira vez, te convido a você se inscrever em nosso canal. É só apertar o dedo onde está escrito abaixo aí do vídeo, inscreva-se, aperta o dedo e compartilhe para os seus amigos também conhecer o nosso canal. Amém? Que Deus abençoe você e toda a sua família. Queridos amados irmãos, nós estamos estudando a Escola Bíblica Dominical nesse quarto trimestre, último trimestre deste ano de 2021. Nós estamos estudando sobre a vida do apóstolo Paulo e o seu ministério. Nós estamos falando sobre a vida do apóstolo Paulo, as lições e vida do ministério do apóstolo dos gentios para a igreja de Cristo. E hoje, amados queridos irmãos, nós vamos continuar a sequência de estudos. Nós vamos dar hoje a lição 10. Você que tem a revista, a Bíblia, pega aí sua revista, sua Bíblia. Amém? Hoje, amados irmãos, nós vamos falar sobre o seguinte tema: Paulo e seu amor pela igreja. Então, amados irmãos, nós vemos que antes ele era Saulo. Ele perseguia os cristãos, perseguia todos aqueles que pregavam a palavra de Deus. Nós vemos que Estevão foi apedrejado. E nós vemos, amados irmãos, que quando ele foi de Jerusalém até Damasco, 240 quilômetros, nós vemos que a Bíblia não cita que ele foi montado num cavalo. Mas quando ele chegou ali a Damasco, ele caiu por terra, ele viu o resplendor de luz. E Jesus falando com Saulo: Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Quem és, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. E naquele momento ele reconheceu a soberania de Deus. Nós vemos que Paulo no grego significa pequeno. Nós vemos que Deus não mudou o nome de Saulo para Paulo. Saulo significa no hebraico, no Antigo Testamento, desejado. E no Novo Testamento, Paulo significa, no grego, pequeno. E nós vemos, amados irmãos, que antes ele odiava a igreja e pós sua conversão, ele amava a igreja de Tessalônica, que nós vamos estudar hoje, amém? O textuário nos diz: porque o amor de Cristo nos constrange. Livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14. A verdade prática nos diz: o amor cristão não é um sentimento egoísta, mas o sacrifício dos próprios desejos para o bem dos outros. Vamos ler aqui São João capítulo 3. Abra sua Bíblia aí. São João capítulo 3. Você que não tem revista, acompanhe na Bíblia, amém? João 3, versículo 16. É um versículo bem conhecido, mas nós vamos falar hoje sobre esse assunto que nós estamos falando, sobre o amor, amém? Que fala o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, amados irmãos, nós vemos que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, que é Jesus, gerado no ventre da Maria. Nós vemos que Jesus foi gerado através do Espírito Santo no ventre da Maria. E Deus gerou Jesus, gerou o Filho unigênito para salvar a toda a humanidade. Então, foi um grande amor pela humanidade. Ele deu em nosso lugar. Então, amados irmãos, o amor, ele constrange tudo. Ele é o amor, ele é fraternal. Nós vemos aqui o amor ágape. O que significa ágape? Significa amor. Vamos ler aqui 1 Coríntios capítulo 13. Abra sua Bíblia aí, 1 Coríntios capítulo 13. A partir do versículo 4 ao 7. Fala o seguinte: a caridade é sofredora, é benigna. A caridade não é invejosa. A caridade não trata com longanimidade, não se soberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo suporta, tudo espera, tudo suporta. Então, amados irmãos, aqui está falando sobre o apóstolo Paulo, falando sobre a excelência da caridade, sobre o amor. O amor suporta tudo. Então, amados irmãos, precisamos ter um amor em nossos corações. Como Cristo amou a igreja, o marido deve amar a sua mulher. Então, amados irmãos, aqui fala o amor pela igreja como pai e para o filho. Vamos ler aqui 1 Coríntios capítulo 4, versículo 15.
fala o seguinte: porque ainda que estivesse 10.000 aídos em Cristo, não tereis contudo, muitos pais, porque eu, pelo Evangelho, vos gerei em Jesus Cristo. Então, amados irmãos, o amor, o amor de Cristo, ele nos constrange. Então, amados irmãos, devemos, aqui fala, a fé no Senhor e o amor ao próximo. Nós sabemos que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo mandamento é amar o teu próximo como a ti mesmo. Então, amados irmãos, vamos aqui também falar sobre outro amor, o amor eros. Romanos capítulo 1. Abra sua Bíblia, Romanos 1. (22 ao 28), fala o seguinte: dizendo-lhes sábios, tornem-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem do homem incorruptível, dos aves e dos quadrúpedes, dos répteis. Pelo que também Deus entregou as concupiscências do seu coração, a imundícia, para desonrar o seu corpo entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, inflamaram sua sensualidade uns para com os outros. E com o varão cometendo torpeza, recebendo em si mesmo a recompensa que convinha do seu erro. E com ele se importaram de ter conhecimento de Deus. Assim, Deus entregou um sentimento perverso para fazer as coisas que não convêm. Amados queridos irmãos, nós vemos aqui a carta de Paulo aos Romanos, falando sobre o amor. Então, o amor eros. Então, amados irmãos, o amor eros é amar verdadeiramente. Aqui nós vemos também o amor pilia. Romanos capítulo, aqui, amados irmãos, antes nós lemos esse versículo aqui, esse aqui amor eros, é o amor de marido para a esposa. Então, nós vemos também Cantares também fala sobre o amor de esposa para o marido. Vamos ler aqui Cantares. Cantares 3 fala o seguinte: de noite busquei a minha cama, naquele que é minha alma busquei e não achei. Levantar-me-ei, rodearei a cidade pelas ruas e pelas praças, buscarei aquele que me ama, a minha alma busquei e não achei. O versículo 6 fala o seguinte: quem é essa que sobe do deserto como coluna de fumaça, perfumada de mirra, do incenso, de toda sorte do aromático? Aqui está falando, amados irmãos, o cortejo nupcial, o esposo exprime o seu amor pela esposa. Então aqui, amor, é o amor eros, é do amor de marido para a esposa. Então a Bíblia fala, amados irmãos, que o marido deve amar a mulher, como Cristo amou a igreja, e a mulher também deve ser submissa ao marido. Então, o estudo é para os dois, tanto para o homem como para a mulher. Agora, amados irmãos, o amor pilha. Romanos capítulo 12, versículo 10. Vamos ler aqui. Então, amados irmãos, aqui existem três tipos sobre o amor. Romanos 12, 10. Vamos ler aqui. Fala o seguinte: amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo em honra uns aos outros. Então, amados irmãos, nós vemos aqui, nós devemos amar verdadeiramente uns aos outros. Então, amados irmãos, isto é bíblico. Amor é você estender a mão para aquela pessoa que precisa de ajuda. E nós vemos, amados irmãos, que
o Senhor agrada. A Bíblia fala, ainda que eu falasse a língua dos anjos, não tiver amor, nada serei. Então, eu posso ter conhecimento de tudo, conhecimento da sabedoria, falar em línguas, ter o dom, mas se não tiver o amor, nada serei. Então, amados irmãos, devemos amar como Cristo, ele amou a igreja. Então, amados irmãos, nós vemos que Paulo, ele antes odiava os cristãos e após a sua conversão, ele amou aquela igreja tessalônica. Então, ele ensinou sobre o amor à igreja ali em Tessalônica. Continuando, amados irmãos, vamos aqui. Aqui, a leitura bíblica em classe está em 1 Tessalonicenses, versículo 1, de 1 ao 10. Aqui, amados irmãos, falando sobre a saudação a qual o apóstolo Paulo saudou aquela igreja ali em Tessalônica. Aqui fala, Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus, ó Pai, e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz tenhas de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dando graça a Deus por vós, todos fazendo menção de vós em nossas orações. Então, amados irmãos, aqui nós vemos que o apóstolo Paulo, ele amou aquela igreja ali em Tessalônica. Então, nós vemos aqui, 1 Tessalonicenses capítulo 1 fala sobre prefácio e saudação. Então, ele saudou aquela igreja, amou aquela igreja que fala, sempre dando graça a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações. Lembrando-vos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho, do amor e da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus Pai. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus. Então, amados irmãos, a eleição é de Deus. Então, Deus, ele nos predestinou. Então, aqui nós falamos que nós somos eleitos. Nós somos co-herdeiros de Cristo. E aqui fala, porque o nosso evangelho não foi vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo. E muita certeza, como bem sabeis, que fomos dentro de vós por amor de vós. Então, amados irmãos, aqui o apóstolo Paulo falando sobre o amor. Aqui fala, a vossa eleição, a descrição que Paulo faz ao eleito de Deus, acha dos versículos 6 ao 10, são os que seguem a Cristo, sofrem tribulações, com gozo do Espírito Santo, e se tornam exemplos de fé e retidão para o próximo. Então, amados irmãos, então o apóstolo Paulo explicando aquela igreja sobre o amor, ensinando a igreja de Tessalônica. Então, aqui está falando sobre compreender o amor pela igreja. Então, amados irmãos, devemos amar a Cristo primeiramente e depois amar ao nosso semelhante. Aqui nós vamos falar sobre 3 pontos sobre o amor. Destacar o amor de Paulo pela igreja. O segundo ponto, relacionar o amor com fé na igreja. E o último ponto, elencar as 3 virtudes na igreja de Tessalônica: fé, amor e esperança. Olha pra você ver. A igreja de Tessalônica havia fé e amor e esperança. Que maravilha, né? Então, amados irmãos, aqui a introdução fala o seguinte: pelo menos 2 características marcam a igreja de Tessalônica: o seu amor ao Senhor Jesus e o amor réptil entre os irmãos. Então, amados irmãos, aqui a característica da igreja de Tessalônica foi 2 aqui: o amor ao próximo e ao Senhor nosso Deus. Então, o apóstolo Paulo ensinou aquela igreja. Então, o apóstolo Paulo estava cheio do poder do Espírito Santo, da virtude do Espírito Santo. Então, aqui nós vemos que o apóstolo Paulo ensinou não só o amor, mas ensinou também aos crentes da Tessalônica sobre a comunhão. Então, amados irmãos, nós vemos em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Abra sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Versículo 44, fala o seguinte: todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e repartiam com todos.
e segundo cada um tinha necessidade. Então, amados irmãos, nós vemos que os apóstolos amavam aqueles primeiros convertidos. Nós vemos que aqui fala, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Então, nós vemos que os apóstolos ensinavam os primeiros crentes sobre a doutrina do Senhor, ensinavam a comunhão, o partir do pão, a ceia do Senhor. Então, aqui nós vemos que eles viviam juntos, tinha tudo em comum, existia a união, eles repartiam propriedades, ajudavam as pessoas que precisavam. Então, amados irmãos, nós vemos desde o princípio do livro de Atos dos Apóstolos, nós vemos que o autor do livro de Atos dos Apóstolos foi Lucas. Lucas escrevendo o livro de Atos dos Apóstolos, falando sobre a introdução a São Jesus, depois falando o capítulo 2 sobre a descida do Espírito Santo. Ali foi a primeira igreja primitiva. Então, amados irmãos, houve comunhão naquela igreja. Então, amados irmãos, nos dias atuais é a mesma coisa. Nosso Deus, ele não mudou. Nosso Deus é o mesmo ontem, hoje será eternamente. E aqui fala, ame a igreja de Cristo, ame a sua igreja local. Então, amados irmãos, primeiramente, você deve amar a Deus sobre todas as coisas. Depois, amar a igreja que você congrega. E aqui, amados irmãos, nós vemos que na igreja primitiva havia amor, havia comunhão. E nós vemos que ali houve descida do Espírito Santo. Todos foram cheios do Espírito Santo. E nós vemos, amados irmãos, que o Senhor operou maravilhas. Então, o nosso Deus, amados irmãos, ele continua operando maravilhas. Ele continua salvando, libertando, curando. Então, nós vemos aqui, o primeiro ponto fala o seguinte, o amor de Paulo pela igreja. O amor como de um pai para um filho. A primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses atesta o amor do apóstolo pelos membros desta igreja. Então, amados irmãos, nós vemos que o apóstolo Paulo, ele ensinava aquela igreja. Então, nós vemos, amados irmãos, que ele tinha um grande amor. Nós vemos que o apóstolo Paulo não só escreveu o livro de Tessalonicenses, mas ele escreveu as 13 cartas, de Romanos até Filemon. E nós vemos, amados irmãos, cada carta, ele falou de um assunto. Ele falou sobre a sã doutrina, ensinou a igreja de Corinto, falou sobre a volta de Cristo. Então, nós vemos aqui, amados irmãos, que a primeira carta de Paulo, que é a primeira de Tessalonicenses, falou sobre o amor, sobre a comunhão. Então, o apóstolo Paulo, ele foi enviado por Deus. Nós vemos que antes ele era Saulo, ele perseguia os cristãos. Após ele conhecer a Cristo, ele teve a grande transformação. Nós vemos que antes ele era um velho homem e pós-conversão ele foi um novo homem transformado por Cristo. E aqui fala, amados irmãos, esse sentimento não se deu apenas pela igreja de Tessalônica, mas por todos que de Paulo plantou no mundo gentílico. Então, como ele falou, eu plantei, Apolo regou, mas Deus que deu crescimento. Então, amados irmãos, nós vemos que o apóstolo Paulo, primeiramente, ele pregou o evangelho. Depois ele discipulou, ensinou. Depois ele doutrinou, explicou a igreja. E nós vemos também que ele fundou igrejas. Nós vemos que ele começou primeiro dia do seu ministério, ao início do seu ministério ali em Antioquia. Nós vemos que houve crescimento. Nós vemos que ele também ajudou aqueles novos crentes e também convocou outros crentes a ajudar ele na obra missionária. Então, amados irmãos, nós vemos aqui que Paulo plantou no mundo gentílico. Ele pregou pelos 3 grupos, judeus, gregos e gentios. E nós vemos, amados irmãos, que aqui fala, veja que o apóstolo diz a respeito aos coríntios, porque ainda vos tivesse milhares de instrutores em Cristo, não vos teriam muito paz. Eu vos gerei vós em Cristo pelo evangelho.
Então, amados irmãos, nós vemos que o evangelho, ele que transforma vidas. Nós vemos que Jesus disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Nós vemos que quem trabalha na vida do ser humano é o Espírito Santo. Então, amados irmãos, nós vemos aqui o amor como pai, como filho. Nós vemos que Cristo, ele tem amor pelo seu filho. Nós vemos que Deus não quer que ninguém se perca, quer que todo mundo se salve. Mas nós vemos que Deus, ele ama o pecador, mas ele odeia o pecado. O que faz separação entre o homem e Deus é o pecado. E nós vemos, amados irmãos, que em Lucas, vamos ler aqui, Lucas capítulo 15, vai falar sobre a parábola do filho pródigo. Vamos ler aqui. E disse-lhe um certo homem, tinha 2 filhos, e o mais moço disse ao seu pai, pai, me dá a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma cidade, terra longínqua, e ali dispersou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Tá vendo, amados irmãos? O filho mais novo, ele deixou a casa do pai e foi viver dissolutamente. E aqui fala, e havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. Tá vendo, irmãos? Ele deixou o seu pai e padeceu a necessidade. E aqui fala, e desejava encher seu estômago com bolotas de porcos, comiam e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E disse-lhe, pai, pequei contra os céus e perante ti. Não sou digno de ser chamado seu filho. Faze-me um dos teus trabalhadores. Levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou o pescoço e lhe beijou. Que maravilha, né, amados irmãos? Nós vemos que o filho mais novo deixou tudo para gastar com as coisas que não agradavam a Deus. E nós vemos que ele apacentou ali junto com os porcos, alimentando com os porcos. E ele disse-lhe, levantar-me-ei e terei com meu pai. Pai, pequei contra os céus, pequei contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Então, amados irmãos, Jesus, ele está de braços abertos, aquele que está distanciado do caminho do Senhor, volta para os caminhos do Senhor. Jesus, ele está de braços abertos para te receber você novamente. Você que está distanciado do caminho do Senhor, você que está assistindo este vídeo, volta para os caminhos do Senhor. E Jesus, ele está com os braços abertos para você receber você com alegria. Então, o amor que o pai teve com o filho mais novo, ele saiu, mas o pai recebeu novamente e lhe perdoou. Então, amados irmãos, o amor deve também existir em nossa vida, o perdão. Então, amados irmãos, continuando aqui. O amor motivado pelo modo de viver o evangelho. Um dos elogios de Paulo aos Tessalonicenses foi a respeito do modo como eles recebem a palavra e sua prática como coerência ao ensino recebido. Os que são de Tessalônica era o objetivo de amor do apóstolo, pois nele veio o fruto do seu ministério. Então, amados irmãos, nós vemos que nós vemos que desde o começo da lição nós vemos a vida do apóstolo Paulo. Nós vemos que ele nasceu na igreja, em Tarso, ali na capital da Cilícia. E nós vemos que na lição segunda nós falamos sobre Saulo, perseguidor, e perseguiu os primeiros cristãos, açoitava homens e mulheres. Nós vemos que ele não conhecia ainda ao Senhor. Nós vemos que ele achava que aquele que fosse a cruz não era o Messias, era a maldição. Aquele povo que pregava era uma seita. Então ele matava todos os cristãos. Ele pediu ao sumo sacerdote Caifás aí até Damasco. E nós vemos, amados irmãos, que ele percorreu 240 quilômetros de Jerusalém até Damasco.
Então, igual eu falei no início do vídeo, a Bíblia não cita que ele montou num cavalo, e nem quando ele chegou ali em Damasco, ele caiu num cavalo. E nós vemos, amados irmãos, que ele, junto com aqueles soldados ali, ele foi até Damasco para matar mais cristãos. Então, nós vemos que a Bíblia diz que os cristãos foram dispersos. Então, alguns deles foram para Damasco. E quando ele chegou lá, nós vemos que Jesus falou só com Saulo, não falou com aqueles soldados. E nós vemos que Jesus falou com ele viu o resplendor de luz. O Senhor falou: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele disse: quem é esse, Senhor? Eu sou a Jesus quem tu persegues. E naquele momento ele reconheceu, ele viu que estava errado o que ele estava fazendo. E nós vemos que aquele soldado não viu nada, só viu o Saulo. E naquele momento Saulo estava cego. E o soldado levou até ali a Damasco. E nós vemos, amados irmãos, que ele ficou ali 3 dias cego, e também sem comer e sem beber. E nós vemos que o discípulo Ananias, o Senhor falou com ele, em visão, ele disse: eis-me aqui, Senhor, vai até a rua direita, vai até a casa de Judas, que o Saulo está lá orando. E nós vemos, amados irmãos, que o discípulo Ananias pensando assim: como que eu vou ajudar aquele que perseguia os primeiros cristãos, matava os cristãos? Mas quando o Senhor manda, amados irmãos, e o Senhor falou com o discípulo Ananias: ele é o meu vaso escolhido que vai pregar para os gentios, para os reis. E nós vemos, amados irmãos, quando ele pôs a mão sobre Saulo, naquele momento ele voltou à sua visão, e naquele momento ele foi revestido de poder, ele foi batizado com o Espírito Santo primeiro, depois foi revestido de poder. E naquele momento, ele não foi apóstolo ainda, mas ele passou pela experiência de Deus, foi até o deserto da Arábia, depois das 14 anos da sua conversão. E depois da sua 14 anos de conversão, de passar no deserto, ele foi aprovado por Deus para ser apóstolo. Nós vemos que começou a ser apóstolo quando ele começou as viagens missionárias em Antioquia, depois em Cilícia e depois em Éfeso. Então, amados irmãos, nós vemos que foi um processo na vida do apóstolo Paulo. Ele teve as lições pelo processo de ser apóstolo. E aqui, amados irmãos, ele sendo apóstolo, o Senhor usou ele no Espírito, usando a igreja, usando ele e ensinando a igreja em Tessalônica sobre o amor, a fé e a comunhão. E aqui, amados irmãos, continuando aqui, vamos ler aqui em Gálatas 5. Gálatas 5, a partir do versículo... nós vamos falar, amados irmãos, dos frutos do Espírito, amém? A partir do versículo 22, fala o seguinte: mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Então, amados irmãos, aqui o apóstolo Paulo falando sobre o fruto do Espírito. Nós vemos que não está no singular, os frutos do Espírito. E aqui, amados irmãos, o apóstolo explicando que o fruto, é o único fruto gerado, é a única raiz. E nós vemos que esse fruto está ligado ao amor. O amor está ligado ao gozo, à paz, à longanimidade, à benignidade, à bondade, à fé, à mansidão e à temperança. Então, amados irmãos, esses são os frutos do Espírito. Então, o apóstolo Paulo, ele estava exercendo o seu ministério, o fruto do Espírito Santo. Então, amados irmãos, precisamos também exercer o fruto do Espírito Santo em nossa vida, para que nós possamos pregar a palavra de Deus. A Bíblia diz, primeiramente, você deve pregar, anunciar, ganhar aquela alma, depois cuidar daquela alma e estar sempre preocupando que aquela alma permaneça na presença do Senhor. E aqui, amados irmãos, fala o seguinte: essa igreja era formada por pessoas que abandonaram a crença em ídolos e pela fé abraçaram o evangelho. Então, amados irmãos, nós vemos que o apóstolo Paulo, ele ensinava a palavra de Deus, e nós vemos que ele combateu os ídolos, os deuses minúsculos. Então, ele ensinou sobre o verdadeiro Deus, o Deus único e verdadeiro.
Então, amados irmãos, nós vemos que o apóstolo Paulo, ele amava aquela igreja tessalônica. Então, amados irmãos, aqui continuando, o amor deve tornear em nossa vida na igreja local. No tempo que muitos vídeos criticam a igreja local, é hora de demonstrar o amor pela igreja que congregamos. Esse é o lugar que Deus nos plantou. O lugar nos servimos a Ele, compartilhamos a comunhão com outros irmãos e realizamos a sua obra. Então, amados irmãos, devemos amar a igreja que nós congregamos. Nós vemos que o Senhor nos chamou para ser servos, para nos servir, amar, ter amor uns com os outros. E aqui fala, amados irmãos, nós devemos confraternizar com nossos irmãos. Então, devemos ter comunhão, primeiramente, com Deus, também com nossos irmãos. Amém? Nós vamos falar aqui, amados irmãos, o segundo ponto, que fala o seguinte: amor e fé na igreja. Amor, uma palavra prominente nas cartas de Paulo. No ensino de Paulo, Deus manifestou seu amor salvífico por meio de seu Filho Jesus Cristo. O apóstolo mostra que a expressão suprema desse amor é a crucificação de Jesus Cristo no Calvário, seu doloroso sacrifício. Ele confirma isso ao escrever Romanos. Mas Deus prova o seu amor para conosco, que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, amados irmãos, aqui fala sobre o amor e a fé na igreja. Então, nós vemos que o amor, ele supera todas as coisas. Nós vemos que Cristo, ele fez um grande amor por nós, dando seu Filho na cruz do Calvário, Jesus, morrendo ali no Calvário, derramando seu sangue. É para nós estarmos ali pregados naquela cruz, mas ele nos deu em nosso lugar, pagou os nossos pecados, nos resgatou com seu precioso sangue. E aqui fala, amados irmãos, nós devemos ter também fé. A fé, a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, se esperam. A fé, ela remove montanhas. Então, amados irmãos, a fé deve acompanhar com o amor. E aqui fala, mas Deus prova o seu amor para conosco, que Cristo morreu por nós, sendo ainda nós pecadores. Nós vemos, amados irmãos, que a Bíblia diz, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Todos estavam afastados, mas o Senhor enviou seu próprio Filho para salvar, resgatar nós dos nossos pecados. Então, o sangue de Cristo nos purifica de todo nosso pecado. Aqui está em João 3,16, acabei de ler antes. Amém? Vamos aqui para o segundo ponto. Fala o seguinte: a fé é o amor no ensino de Paulo. O apóstolo diz que o amor é a fonte da justiça de Deus imputada ao pecador, concedida pela graça por meio da fé. Assim, a fé e amor, em sua correlação inagulável aos Efésios. Paulo escreveu: pelo que ouvindo, eu também a fé entre vós. No Senhor Jesus, o vosso amor